Olá, habitantes de Pindorama! Estamos começando mais um Ninho das Feras Extra, hoje com a doutora Ivanice Cardoso, especialista em Direito de Imagem e Segurança no Comportamento Digital. Muito obrigado pela participação, doutora. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito bom, gente. Muito obrigada por me receber aqui. E nesta mesa estamos aqui com a Angélica. Oi, gente. E também com a Beatriz Persoli. Opa, oi. Persoli. Beatriz, nossa, meu nome. Você viu que Acho hoje que é a primeira vez que revelamos ele no podcast. Exato, a gente tá todo comportado aqui, porque afinal de contas, né, estamos uma convidada especial. E vamos então começar com a nossa rodada de perguntas aqui para a senhora. E vão ser perguntas muito interessantes para tirar dúvidas sobre todo esse universo digital que nós temos aqui, que nos traz muitas dúvidas, muitos conceitos que muitas vezes podem ser equivocados. Mas antes de nós começarmos, a gente queria trazer uma lembrança para você, porque aqui nós temos as nossas canecas. Presente. E aqui tá escrito uma caneca só de convidado, mas a gente fez uma caneca exclusiva Ninho das Feras. Aê! Pra doutora que está para aqui, mim. exato, Uau, com o seu nome Nossa, exclusivo. gente, que chique. Se você Adorei. já quiser até usar aqui. Eu já quero com a usar com gente. café. Isso, Caramba, por favor, isso ali, aqui é ó, só pra café. com o nome da doutora Ivanice Ó. aqui com a gente. Salva de palmas. Aê! Essa é uma forma carinhosa de dizer seja bem-vindo aqui com a gente no Colégio Ângulo de Boituva. Adorei. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, o assunto eu acho que principal aqui, como o próprio Gordinho já falou, é a questão da tecnologia, né? Eu acho que a principal pergunta que fica é por que tanto as crianças estão usando os tablets, os celulares, os computadores nessa nova era, vamos assim dizer. Olha, eu acho que tem dois fatores que acabam colaborando. O primeiro fator, que é um fator histórico, é o fato de que os pais, geralmente são pais quase da minha geração, pais com 30, 40 anos, que dispõem de pouco tempo à disposição dos filhos e que, de alguma forma, ainda são muito deslumbrados com a tecnologia. Então, quando a gente fala sobre internet 3.0, quando a gente fala sobre o uso de óculos de realidade virtual e tudo mais, tudo isso para eles é muito assim, uau! Né? E para as crianças e adolescentes já é ok, tá tudo bem, estamos em casa, né? Só que aí nesse deslumbramento não existe um limite, não existe um questionamento, não existe uma crítica em relação a essa tecnologia. Tanto as tecnologias não plugadas, quanto as tecnologias plugadas, né? Ou as tecnologias que a gente nem se liga que estão plugadas. A exemplo da Alexia, dos Smart Toys, que estão ali interagindo com a gente, se comunicando com a criança, respondendo a criança, dando incentivos e dando respostas rápidas para a criança e mudando completamente o comportamento dela. A outra coisa é que é um entretenimento barato. É verdade, né? É acessível. Então, essa semana, por 3 vezes, eu tive que falar para as minhas filhas, eu não quero vocês assistindo YouTube na televisão. O combinado é que vocês assistam Netflix. Sim. Por quê? Porque eu estou pagando Netflix. Porque eu já fiz o controle parental do Netflix. E vocês descobriram uma forma de entrar com a senha do seu pai. E não é para vocês usarem o YouTube. Do contrário, mamãe leva o cabo para onde for e vocês ficam lendo livros, que também é um entretenimento barato. Mas ele é muito acessível. Exatamente. Né? E a gente não tem crítica sobre o que está ali. Sim. Nem os pais, e aí a gente não consegue ensinar os filhos também. E, tipo assim, muitas vezes os pais não conseguem estabelecer um limite de quanto o filho pode estar utilizando o celular ou assistindo a TV. Mas aí você acha que esse uso excessivo, de que forma ele vai, sei lá, afetar o comportamento da criança? O uso excessivo de tecnologias digitais, ele é um problema porque as tecnologias digitais, elas são um estímulo pobre. Né? Nós humanos estamos há milhões de anos aprendendo a nos comunicar como eu estou agora, olhando para vocês, né? Olho no olho, se alguma coisa dá errado, então é só fazer uma cara de deu errado. Então, todas essas codificações de comunicação, de sobrevivência, de tradição, de ensino, elas não aconteceram de uma hora para outra. Elas estão aí acontecendo há milhões de anos. E isso é um estímulo rico. Então, hoje, se você pergunta para um pai, por exemplo, o que é mais importante? É o seu filho saber usar um tablet ou amarrar o tênis, fazer um laço no tênis?
fazer o laço no tênis, cara do professor, tá vendo? A comunicação. Porque fazer o laço no tênis é uma explosão neuronal, é uma explosão de conquista, né? De cognição, de motricidade, tudo mais, de autonomia, né? Imagina, a criança tem que andar na rua com o tênis amarrado porque ela não aprendeu a amarrar o tênis. Né? Não, e querendo ou não, eu já vi vários alunos aqui, bem pequenininhos do 7º até o 8º ano, que não sabem amarrar o tênis ainda e já pediram ajuda pra mim. E isso é uma coisa assim, são esses pequenos detalhes, até a forma como a gente se comunica, como a gente se expressa, como a gente se relaciona em sociedade. Então, acho que eu já vou responder a pergunta clássica, qual é o tempo que uma criança deve passar? O tempo é o mínimo possível que viabilize que ela tenha uma agenda de dia que funcione, né? Então, por exemplo, vou usar o exemplo das minhas filhas. Elas acordam, se arrumam, vão para a escola, voltam da escola, tem almoço, tem organização, depois elas vão para as outras atividades que tem lá, as atividades culturais. Ok, elas voltam, fez a lição de casa, tomou banho, brincou, leu, ajudou na casa. Ok, agora vamos parar para assistir um filminho, certo? E sempre pontuando, então, tipo, ficou o resto. Né? Eu saí de casa agora, minha filha falou, eu vou poder jogar no tablet? Não, não vai. Como você vai saber? Toda vez que você loga o tablet, o meu celular avisa. Mas isso também tem muita influência, que você é uma pessoa extremamente conectada ali com tecnologias, controles parentais, né? Agora, uma pessoa que geralmente não tenha toda essa habilidade tecnológica se vê à mercê. No caso, um filho fala um negócio desse pro pai, o pai vai falar, pois é. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante a gente entender, e crianças e adolescentes já começarem a entender também, porque, gente, era ontem que eu era criança na escola, então passa muito rápido. Então, vocês também vão ter os perrengues para criar os filhos com as novas tecnologias que vão pintar por aí. Mas o que é importante é a gente saber o seguinte, aquilo que limita o meu crescimento e o meu desenvolvimento como ser humano, ser criativo, porque daqui a pouco a gente vai competir com robô, os robôs vão saber fazer muito mais do que nós. Então, a gente tem que elevar todo o nosso conhecimento humano, todos os nossos atributos humanos. E aí é importante que os pais saibam que dentro do pacote de aprender a nutrir o filho, limpar a melhor fralda, limpar o bumbum, escolher a melhor escola e tudo mais, está fazer orientação e a interação sobre o mínimo das tecnologias que os filhos utilizam. É fazer parte do processo da aprendizagem e educação da criança, a educação digital dentro de casa. Exatamente. E assim, saber, do mesmo cuidado que eu tenho para escolher um seguro para o meu carro, eu também tenho que ter um cuidado para escolher uma ferramenta de controle parental. Lembrando que melhor controle parental é o olho no olho. Isso é a primeira pergunta que eu vou te fazer em relação ao nível de ser professor, porque eu tenho as minhas 2 menininhas em casa, que beijo, filhas, mas a primeira pergunta tudo bem, a gente tem esse controle, né, de tempo e ver o que está acontecendo, mas e na pandemia, onde a escola, né, meio que, olha, foi tudo para o online, então as crianças sentaram às 8 horas da manhã, aqui, no caso da gente aqui do colégio, nós adaptamos o nosso horário, não dá para ficar 6 horas, mas não deu para ficar muito tempo menos. Então a gente sentava às 8, meio-dia, a gente ficou ali praticamente 4 horas sentado na frente das telas, e se você fosse fazer qualquer outra coisa mais, estudar, e hoje é tudo Chromebook, né, que eles têm. E como é que fica essa exposição massiva, legitimada pelo nosso colégio, no caso? Como fica? E até no período de pandemia. Existe uma diferença entre o uso indiscriminado e não bem direcionado de tecnologias e o uso bem direcionado. Então, vou usar o exemplo do tablet com a minha filha. No colégio, ela usa o Chromebook, ela não leva o Chrome para casa, mas ela tem que fazer pesquisas e subir documentos lá no Classroom. Ela está autorizada a utilizar
e eu não fico conferindo o que ela está fazendo. Porque ela sabe que a qualquer momento eu posso ir lá e fazer uma conferência e que se ela fez o uso fora do combinado, fora do orientado, fora do necessário, uma questão muito importante entre nós foi prejudicada, que é a confiança. Sim. Então, a gente trabalha valor, a gente não trabalha regra, a gente não sai distribuindo regra, porque é função da criança e do adolescente transgredir, tentar quebrar a regra. Sim, faz parte. Faz parte. Como é que eu vou... Quer dizer, quanto mais regra eu coloco, mais desafiador fica o quebrar essas regras e mais a gente perde o foco naquilo que é importante. Por isso que a construção tem que ser junta. Tecnologias digitais são boas, é isso que eu vou falar para os pais daqui a pouco. São boas, elas são abençoadoras, elas são uma mão na roda, elas são maravilhosas, elas vieram como um presente maravilhoso para a nossa geração. Mas assim como quando o carro foi criado, nunca se imaginou que haveriam tantos acidentes e mortes por acidentes de trânsito, essa não era a intenção do carro. A intenção do carro era fazer um deslocamento confortável e rápido e seguro de um ponto ao outro. É para isso que um carro serve, né? Mas mal usado. Mais mal utilizado, é uma tecnologia que acaba sendo fatal na mão de quem não tem um direcionamento e não tem um porquê. Então, a primeira pergunta é: por que você vai usar o tablet? Porque eu estou entediado. Então, TED você não resolve usando o tablet. O tablet, ele traz elementos que vão te deixar mais entediado. Você quer perder o tédio? E isso eu faço da minha casa, vai organizar teu guarda-roupa. Não, e o tédio é super importante pro processo criativo. Tipo, Verdade. eu vi esses dias um cara chamado Bo Burnham, né? Conversar sobre a importância do tédio pro processo criativo. Claro. E como com as novas tecnologias a gente tá impedindo as crianças de terem a possibilidade do tédio e olharem para as coisas às suas voltas e terem ideias de novas coisas para fazer. Elas falam, não, tô no tédio, vou no Instagram. E mata 2 horas ali. Nitidamente, né? A gente se alimenta do ócio criativo de outros, né? O uso não direcionado das tecnologias, ele nos leva para um abismo, né? E nesse abismo, lá no fundo, já está um monte de coisa. Falta de criatividade, a falta de você entender o valor do tempo, tanto o tempo que tem que ser investido em algumas coisas, quanto o tempo que não deve ser investido em outras coisas. O olho no olho, porque o olho no olho faz parte da comunicação humana, né? Uma das coisas que eu tenho mais falado com as minhas filhas e que eu compartilho com outras mães é que as crianças elas têm dificuldade de perceber o entorno delas. Tipo, tem alguém caindo ali, se estatelando no chão, e elas estão rindo, pensando em outra coisa. Não, alguém se machucou do lado de vocês. Quer dizer, sororidade, né? Então ela não percebe mais o entorno dela. Isso começa no microcosmos, que é a casa, depois isso vai para a escola, depois isso vai para a sociedade, isso vai para o ambiente de trabalho, vai para as viagens internacionais, entendeu? Então ela não percebe o mundo que tem em volta dela. E o mundo é uma coisa de louco, é maravilhoso. Como se a gente ficasse alienado na tela. Essa é a palavra. Tem um psiquiatra chamado Augusto Cury, que ele fala que nós somos mendigos emocionais. Nós mendigamos atenção, nós mendigamos afeto, nós mendigamos conversas, entendeu? Sim. Então, é fácil, é cômodo você ficar 2 horas no Instagram, zapeando o Instagram e alimentando um vício, né? Porque só esse movimento do scroll lock ele já é viciante, e a gente tem vários estudos aí, né, que comprovam, né? Há 8 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre isso, eu falei, não, imagina, não tem. Então, se imagina sem
sem fazer esse A gente movimento. teve uma pergunta na prova do segundo ano que eu falei sobre isso. Era um texto falando sobre como o vício programado dos celulares era equivalente ao vício de caça-níqueis, né? De jogos de azar. A Saber o que tá rolando recompensa, pra cima, né? a recompensa é muito rápida, a recompensa visual, essa recompensa do infinito. O ser humano precisa da finitude, ele precisa encontrar começo, meio e fim. Assim que a gente aprende a ler, a escrever o fim do caderno, o fim da linha. Mas eu tenho experimentado coisas, eu tenho uma filha de 8 anos que ela fala assim, quando acaba a linha, o que eu faço? Eu falei, então, você muda de página. Porque no Chromebook, por exemplo, não tem fim da linha. Exato. Olha que legal, né? Nossa, Né? nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Não tem essa experiência. Então, ela não sabe departamentalizar ou dividir, por exemplo, o caderno dela. Porque no Chromebook não tem, é tudo já pré-setado, é pré-organizado. E isso influencia a forma como ela vai perceber outros conhecimentos mais complexos à medida que ela for crescendo. Então, a gente fica alienado, a gente fica emburrecido, né? A nossa capacidade cognitiva fica muito pobre. Nossa, isso é muito difícil em saber. E atrela do que você falou antes, né? Tipo, a gente vai estar competindo com robôs, inteligência artificial. Se a gente não maximizar a nossa capacidade criativa humana, a gente vai ficar pra trás. Tem um filme muito interessante que fala sobre isso, que é o Eu, Robô. Tem uma parte que o Will Smith, o Smith, para os professores de inglês, desculpa, ele tá conversando com um robô e ele diz assim, você não tem capacidade de criar uma sinfonia, você não tem capacidade de criar fazer um quadro de Monet. Né? Você só reproduz. E daí o robô olha pra ele. E você tem? Então, ou seja, você é limitado também. Sim. Então, você tá querendo dizer, colocar a sua capacidade criativa em cima de mim, que não consigo, mas você também não consegue. Então, a gente é igual. Então, você tá brigando comigo e somos semelhantes. A capacidade criativa, ela tá sempre ali. Nós nascemos seres criativos, relacionais. Mas ela tá sendo achatada. Mas se ela não é desenvolvida e recebe os estímulos certos no momento certo, a gente compromete todo um processo. Doutora, eu como pai tô angustiado, porque eu tenho a minha gatinha de 7 anos, a Sara, eu tenho a minha outra gatinha, que é a Gabi, de 3 aninhos. E eu tô aqui angustiado em saber como que eu administro isso em casa, ou seja, qual é a idade mínima para a gente começar a trabalhar com essas tecnologias e quanto tempo, como é que é o controle que eu faço aqui? Você já disse, né, que assim hoje, como escolher um seguro de carro, a gente tem que escolher um bom seguro de controle parental. Lá em casa é tudo controlado. Eu controlo o Netflix, eu botei o YouTube Kids, porque as minhas são pequenininhas, então eu consigo controlar tudo no YouTube Kids, elas não acessam o YouTube aberto. Mas quando vai para casa do vô, aí é o YouTube do vô, aí é aquela coisa toda. Então, e lá em casa o olho tá o tempo todo, meu e da minha esposa, né, cuidando. Então, como que funciona? Qual a idade que a gente pode começar, saudável, e tempo e controle que a gente tem sobre isso? Olha, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e a Sociedade Brasileira de Pediatria, elas lançaram orientações, né, cartilhas, falando a respeito do tempo. Esse tempo, obviamente, é um resultado, o tempo estabelecido ali, ele é um apanhado de resultados de estudos científicos sobre os impactos, e isso de tempo em tempo vai se renovando, porque de tempo em tempo a gente vai percebendo melhor e tendo outros resultados de estudos científicos que apontam quais são os melhores caminhos para a gente lidar saudavelmente com essas tecnologias. Então, o ideal é que a criança só tenha acesso às tecnologias depois de 2, 3 anos. E essa tecnologia, desculpa te falar, desculpa pai, mãe que está aí, mas essa tecnologia inclui televisão. Opa, importante, né? Porque falam muito da nossa geração, mas os pais também gostavam de colocar a gente na babá total, por muito tempo, né? Xuxa, Rainha, Opa, beijo, Balão Xuxa. Mágico, todos eles foram, assim, companheiros de... Simone, beijo também. Essa só a gente entendeu. Só a gente entendeu. Você é da Vila Sésamo, da época do Vila Sésamo? Eu não era dessa. Ô, Garibaldo! Mas minha irmã foi, o Garibaldo foi babado da minha irmã há muitos anos. Mas então, isso de alguma... Só que assim, né, a gente tá... uma coisa era que a gente só tinha a tela, só tinha a televisão, e só tinha a televisão autorizada pela família, né? Não, hoje não. Você olha, o filho tá lá com o celular, com as coisas na mão e tal. A questão é que
Até as telas hoje, elas representam um estímulo visual que tem impacto neurológico e eles têm a ver com esse limite de idade, ele tem a ver com priorizar estímulos mais necessários nessa idade. Então, de 3 anos até 5 anos, no máximo 1 hora, de 5 anos até 9 anos, no máximo 2 horas. E se você fizer... Eu tenho um curso, inclusive, fazer... Por favor, propaganda aqui. Eu tenho um curso de orientação para pais, que quem tiver na palestra hoje vai receber um bônus para poder acessar com desconto esse curso, e eu mostro ali, a gente faz um cronograma do dia, porque tem pai que fala assim, você tá louca, 1 hora por dia, não é nada. Se você parar e pensar e como você organiza o tempo da criança durante o dia, tem criança que realmente, principalmente crianças paulistanas, você para e fala assim, não sobrou 1 hora. É verdade. Não sobrou. Então, é saber a ordem das coisas, né? O que é importante para uma criança de 3 a 5 anos, por exemplo? Experimentar texturas, reafirmar a sua psicomotricidade, entender o ambiente, se reconhecer como um ser social, que faz parte daquele ambiente, ela colabora, ela usufrui daquele ambiente. Essas regras entre os de 5 a 9 anos, o que é importante? É ficar no game ou aprender a lavar louça? Eu tenho um sobrinho que é um dos primeiros caras que eu conheci, ele já é adulto, tem filho, que trabalhou com Design Thinking no Brasil, e ele um dia fez um post falando assim, agora com 30 anos eu entendo que minha mãe queria que eu aprendesse quando me mandava lavar louça, e não tinha nada a ver com a louça suja. Né? É organização, é processo, é cuidado, é zelo, é perceber os materiais com os quais você está trabalhando. E um cara que é expert em design thinking, né, que é um futurista, virar e falar isso para mim e falar, uau, então, filha, vai aprender a lavar louça. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem uma orientação da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Isso começa a ficar mais flexível a partir dos 12 anos, mas eu também sou mãe. E eu também recorro às tecnologias nos momentos de angústia e desespero da minha alma. Exatamente. Né? Então, isso não significa que tenha que ser uma regra assim, levada chibatada. Não, cada família se organiza do seu jeito. O importante é a família entender o que é prioridade, o que é que vai de verdade enriquecer a experiência de educacional, a experiência de entretenimento do meu filho. Vai ser armar uma barraca no meio da sala e brincar que ele está no meio da floresta amazônica, ou ficar ali babando 1h30 na frente do Fortnite. Sim. Né? Em alguns momentos, o Fortnite é um grande amigo. Verdade. Né? Se você está se preparando, por exemplo, para atividades que exigem lógica, pensamento computacional, ou que exigem estratégia, pré-prova, sensacional. Mas não é a única coisa, não pode ser pobre. Não pode ser uma experiência pobre. Tá? Essa é a minha orientação sempre. Então, eu acho que, como ele fez uma pergunta como pai, eu gostaria de fazer uma pergunta como aluna, né? Que é o quesito de, quando a escola introduziu pra gente os Chromebooks, muitos dos meus colegas ficaram assim, meu Deus, a gente não sabe nem como a gente vai usar isso para estudar. Porque acho que esse foi o maior desafio, que a galera falou assim, eu sei usar o computador para jogar um videogame, eu sei usar um computador para fazer isso e aquilo, mas não sabia usar o computador para estudar. Então você acha que é importante as escolas começarem a oferecer disciplinas que ensinem como usar a tecnologia, como lidar com a tecnologia de uma forma positiva, né? Ela é importante, ela é um direito do aluno, porque ela está prevista na Base Comum Curricular Nacional, na BNCC, e ela é essencial para que você aprenda a organizar a tecnologia no seu dia, no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Então, vou usar de novo a experiência da minha filha. Quando veio a pandemia, a Helena já tinha a experiência do Chrome na escola.
Então, em menos de uma semana, a escola dela levantou toda a estrutura, professores, todo mundo em casa, todo mundo plugado, alunos, tudo vamos para aula online. Fazer um merchan aqui, a gente também estava bem antecipado, assim. Aí o que rolou? Beijo, Os Ângela. alunos não queriam ficar na frente da tela. Sim. Não. As câmeras fechadas também? Brisando, entendi. câmera fechada, dormindo, né? Navegando no YouTube. Então, tava Aqui ali. no colégio não aconteceu isso. Por quê? Porque manter um caminho, manter esse processo de começo, meio e fim para essa geração é difícil, né? E aí, com a Helena, ela entrou, ela foi, ela dominava, entendia tudo e tudo mais. Aí eu comecei a dizer para ela, filha, isso aqui é o paraíso. Você não está entendendo que quando eu ia fazer um estudo mais complexo de alguma coisa, eu tinha que ir na biblioteca da minha cidade, eu tinha que pegar um ônibus, eu ia ficar 4, 5 horas dentro da biblioteca para ler 4, 5 livros, Nossa, né? enciclopédias. Barça, né? La Russe Cultural. Delta Larousse, que era uma enciclopédia, tipo, pegava tudo isso aqui, que, tipo, a última que minha mãe comprou foi, assim, um investimento muito caro, mais caro do que um computador Era quase hoje. um carro, né? Mas ele era essencial para os nossos estudos. Sim. E aí, eu comecei a pegar a Helena fazendo o copy-paste das coisas. Porque ela só tinha que cumprir o cronograma de entrega de trabalho. E aí eu comecei a perguntar para ela, o que você aprendeu? O que você de verdade aprendeu? Vira a folha, vira a cola e fala para a mamãe. O que você aprendeu? Quando ela se ligou que ela não tinha aprendido nada, eu falei, esse tempo não volta mais. Nunca mais. Daqui a pouco você vai ter 46, 47 anos igual a mamãe. E aí, ou você... Isso só depende de você, porque assim, escrever, ler, pesquisar, redigir, eu já sei. Eu fiz o meu trabalho, eu fiz a minha lição de casa. Agora, se você um dia pensa em ser uma estilista, viajar o mundo, né, que é a ideia dela, ser estilista e tal, viajar o mundo, fazer uma universidade fora, você tem que começar no básico. E copy-paste na área de estilo é crime. Né? Então, ou você estimula, é um processo criativo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos plantar um pé de feijão, para a gente ver o processo do pé de feijão. É uma coisa que os pais falam, meu Deus do céu, até hoje plantam um pé de feijão na escola. É para entender o processo. Então, cabe à escola também explicar essa importância da tecnologia, né? Porque eu acho que faltou isso um pouco. E direcionar. Direcionar, exatamente. Chega alguém, sentar e falar assim, não, gente, olha, esse Chromebook aqui tá na mão de vocês, mas ele é importante por conta disso, daquilo. A gente vai ter as habilidades que vão ser desenvolvidas, que são essas aqui, e a gente tem que ter a consciência, né? Porque eu acho que faltou Esses dias um foi pouco. engraçado mesmo, eu tava no 9º ano e eu falei assim para um aluno, qualquer coisa procura alguns sinônimos de conjunções adversativas. Aí ele, pô, vou procurar isso onde, gordinho? Aí eu... Aí ele, como? Eu falei, pô, no Google. Aí ele, né? Aí ele colocou no Google e falou, pô, que divertido fazer lição assim. Eu falei, oh, meu Deus. Pois é, mas aí ele vai olhar e ele vai pegar 3, 4, 5 fontes diferentes e perceber o seguinte, eu posso criar alguma coisa a partir disso. Ou eu posso criticar isso que o Google está me oferecendo, inclusive. Porque se agora a gente pegar cada um no nosso tablet, eu vou fazer esse exercício com os pais daqui a pouco, cada um no nosso celular e fazer uma busca no Google do mesmo tema, o que vai aparecer de resultado para mim é diferente do que vai aparecer para você, vai ser indexado diferente para ela. Entendeu? Os algoritmos, né? Por quê? Porque ele está entendendo que ele sabe o que eu quero. Então, você também precisa faz parte da BNCC, inclusive, como desenvolvimento de habilidades dos alunos, por exemplo, a educação programática, a educação digital, dentro de linguagens, né? Porque um dos maiores desafios que as tecnologias trouxeram para nós é como nós nos comunicamos. Isso é tão importante, gente, porque um comunicado mal mandado pode
pode desencadear uma guerra, um divórcio. É verdade. Né? Então, são várias áreas para explorar aí dentro da escola. E ainda nessa questão da educação, tipo, quais vão ser os benefícios que, tipo, a internet, a tecnologia vai ter para as crianças? E, tipo assim, levando em conta também os prejuízos de aprendizado e como a gente estava falando, a capacidade de conseguir se concentrar para aprender, por exemplo, pelos Chromebooks, como a gente tem aqui na escola. Eu, por exemplo, eu levei bastante tempo, assim, para conseguir me acostumar para estudar por uma tela, sabe? Eu ainda prefiro até hoje o papel, sabe? Para estar escrevendo, eu consigo fixar mais. Então, essa mudança, sabe, do papel para a tela é bem difícil. Eu acho que, se eu pudesse resumir assim, o malefício é a limitação. É você olhar a tela como um espaço único. Se você for na minha mesa de trabalho, eu tenho o meu computador, eu tenho o meu tablet, eu tenho um mundo de post-its. Eu tenho post-it para tudo. Eu vou criar um curso, minha janela fica cheia de post-its, aí eu digo para a pessoa que me ajuda em casa, não encosta. Que isso é trabalho, não é diversão, é trabalho. Não mexe, se você tirar da ordem, tô lascada. Viu, esposa? Entendeu? E esses atributos do papel, né? O que você pode fazer para continuar estimulando o seu cérebro na prática? Ao invés de escrever com caneta, escrever com lápis, porque já foi comprovado que o roçado lápis no papel, ele cria memórias enquanto você está aprendendo. Então, e aí a gente entende por que em muitos países as crianças não têm acesso à caneta nos 5 primeiros anos de... né? Então, é só no lápis. Você ter essa experiência do tato, né? Ter a experiência olfativa enquanto você está estudando. E saber, ter consciência de que a internet não é a única fonte rica e segura de informação. O olfativo é muito interessante, porque pega a gente do nosso tempo aqui de mimeógrafo, né? Lembra muito do cheiro do álcool. Né? Aquilo lá, a gente saía bêbado da aula e feliz, né? Porque era o cheiro do álcool, assim, mas era uma honra quando a professora dizia: fulano, vem aqui rodar o mimeógrafo para mim. Né? Você ia para casa com a mão roxa de stencil, mas feliz da vida, porque você pode ficar girando a manivela ali do... Depois pesquisem aí no Google o que é um mimeógrafo. O benefício é que o céu é o limite. E essa é a maior bênção que as tecnologias podem trazer. Entendeu? Então, eu posso falar sobre a complexidade de trânsito e como que a educação básica, a educação dada em casa, pode resolver uma situação complexa de trânsito entrando numa câmera de segurança ou numa câmera que está disponível mesmo na esquina de Shibuya, em Tóquio, que é a esquina a esquina mais movimentada do mundo. Aquela clássica dos filmes, né? Não tem acidente, não tem carro batendo em gente, não tem bicicleta atropelando ninguém, não tem carro atropelando bicicleta. Por quê? Porque as pessoas já foram para ali preparadas. Isso tem a ver com mobilidade urbana, isso tem a ver com você entender o seu território, saber que a rua é sua, você tem que cuidar dela, você tem que promover a vida no espaço urbano, né? Como é importante a urbanização dos espaços. Então, mas que a gente... Então, qual é o exemplo? Lá em Shibuya, funciona. O que a gente precisa fazer para funcionar aqui? A gente pode fazer uma aula de história, por exemplo, real time, com crianças na Ucrânia, agora. Então, a história não vai ser contada nos livros para os nossos filhos. Eles podem entrar online em sala de aula com crianças que estão no meio de uma guerra. O que vocês estão passando aí agora? Isso. O que vocês precisam? E criar uma consciência coletiva de que essa história vai ser escrita por todo mundo. As minhas filhas no Brasil elas estão muito chateadas assim, com o fato de estar acontecendo uma guerra. E aí elas viram: mas onde é a Ucrânia? Por que está acontecendo essa guerra? Como as crianças estão? Né? O que está acontecendo com as crianças? Quem protege as crianças?
São perguntas que na minha infância eu não sabia o que acontecia na cidade vizinha. E hoje com a tecnologia tudo é proporcional. Então o céu é o limite, a gente precisa controlar isso para não criar ansiedade, para não criar angústia e tudo mais, mas saber que isso é sensacional. E isso pode acelerar, exemplo do que a gente viveu no Covid e a descoberta das vacinas, acelerar soluções para cuidar e salvar a humanidade. Gente, se a gente deixar aqui, a gente vai perguntando um monte de coisa. Acabou a então, palestra. Assim, gente, temos aqui a doutora Ivanice Cardoso. Ela tem os cursos que nós vamos estar disponibilizados todos aqui na nossa descrição do vídeo, do nosso podcast. Doutora, muito obrigado. Se você quiser saber mais, cada vez mais, beber dessa fonte, acesse os cursos, né? As redes sociais da doutora, que a gente vai deixar tudo aí para você, conectado. Muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Só vou interromper sua antes... saída antes, porque nós temos o presentinho padrão do Ninho das Feras, que é o marca-página para um livro. Muito bom, gostei Só também. Só para pros os feras. Doutora Vanice, muito obrigado por participar aqui com a gente ficou muito feliz por isso. E você que assistiu esse vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar para muitas pessoas essa informação aqui de grande valia. E ative o sininho, fique nos seguindo aí nas nossas redes sociais, não esqueça de participar de todos os eventos e com certeza nós também vamos divulgar a palestra, alguns detalhes aqui dela e os cursos que estão aí na descrição para você. Forte abraço para todos e todas, beijo do Gordinho, tchau! Tchau.